provando que se Deus existisse, ele não seria onipotente de forma alguma. Primeiro, se Deus é tão poderoso, ele poderia deixar de existir para sempre? Já te lasquei aí, né? Segundo, se Deus é todo poderoso, ele pode criar uma pedra tão pesada, mas tão pesada que ele mesmo não consiga levantá-la? Se você falar que sim, então você já está dizendo que ele não é onipotente, porque ele não conseguiria levantar a pedra. Se você falar que não, você já está dizendo que ele não é onipotente. Terceiro, Deus poderia criar um lugar que ele mesmo não pudesse entrar? Se você falar que sim, então você já está dizendo que ele não é onipresente. Se você falar que não, você já disse também que ele não é onipotente. Quarto, se você diz, Deus é perfeito em tudo o que faz, aí eu te pergunto, Deus poderia criar algo tão imperfeito que ele mesmo não conseguiria corrigir depois? Se você falar não, de novo, você provou que seu Deus não é todo poderoso. E para fechar com chave de ouro, se Deus é todo poderoso, como é que ele pode se cansar e precisar respirar, tomar um fôlego e se restaurar, hein? Isso aí está no livro de Êxodo, no capítulo 31, no versículo 17. Olha só. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Aliás, se você for pegar então aqui esse tomou alento, tomar fôlego, reanimar-se. Deus Todo-Poderoso ficou cansadinho, trabalhou 6 dias, teve que, sabe? Quer dizer que Deus respira? Uau, quer dizer que se então faltar oxigênio para Deus, ele morre. Uau, poderoso? Sério? E todo poderoso? Não faz sentido. Mas também nós temos aqui o descansou, né? Como é que um Deus descansa? Opa, a palavra descansar, olha só, é parar, é desistir, descansar, parar, descansar, desistir, referindo-se ao trabalho. Deus desistiu do trabalho. Parar, fazer parar, terminar, exterminar, destruir, fazer desistir, remover, levar a fracassar, guardar ou observar o sábado. Olha. Bem, vamos lá. As objeções de 1 a 4 se enquadram naquilo que nós chamamos de falácia da falsa dicotomia, que acontece quando o argumentador oferece apenas 2 opções como se fossem as únicas possíveis, desconsiderando outras alternativas mais viáveis. O intuito desse tipo de argumentação é fazer com que o debatedor ele assuma uma das premissas como sendo verdadeiras e com isso caindo em uma contradição explícita. Por esse motivo, o cristão então ele não precisa aceitar nenhuma questão e nem a outra, porque a resposta se encontra fora das 2 alternativas oferecidas. Em segundo lugar, quando a Bíblia fala em onipotência divina, ela não está dizendo que Deus pode fazer qualquer coisa que eu e você queremos que Deus faça, mas sim que Deus ele pode fazer tudo o que é possível segundo a sua razão de ser. É por isso que a Bíblia ela vai nos mostrar que Deus ele não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode nos tentar, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é bom e Ele é verdadeiro. Da mesma maneira, Deus não pode fazer um círculo quadrado, ou um solteirão casado, ou um triângulo sem seus 3 lados, porque isso representa, na verdade, uma ausência absoluta de significado, visto que você nega justamente a essência que você professa existir naquele objeto. Logo, assumir que Deus pode ou não criar uma pedra mais pesada do que ele possa levantar, não é um objeto de poder. Da mesma maneira, assumir que Deus pode fazer com que Ele mesmo venha deixar de existir é o mesmo que dizer que é possível existir uma existência que não exista. Ou seja, não há sentido nenhum nessa frase. E as questões 3 e 4 apresentadas por esse rapaz, elas seguem exatamente o mesmo princípio dessas 2 apresentadas. Portanto, elas são falácias que são construídas justamente para fazer com que o teísta caia em uma armadilha, negando assim aquilo que ele deseja afirmar. Em relação à quinta objeção apresentada, quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, ela não está dizendo que Deus estava entediado, ou que Deus estava cansado, ou que ele precisava de tirar férias depois de tanto trabalhar. Na verdade, o que a Bíblia ela está remetendo é que após os 6 dias de criação não havia mais nada a ser feito, mais nada a ser criado por Deus. E por isso Deus ele podia então abençoar as suas criaturas da mesma maneira que ele podia contemplar tudo aquilo que ele fez. Ou seja, ela expressa o término de um trabalho e por isso Deus ele podia então descansar. Esse texto então ele nada mais é do que uma expressão idiomática, da mesma maneira que nós utilizamos no nosso cotidiano. Por exemplo, quando eu digo que eu estou morto de cansado, eu não estou dizendo com isso que os mortos se cansam ou que alguém morreu por estar cansado. Na verdade, eu estou usando apenas uma hipérbole para dizer que eu estou muito cansado depois de um dia de muita atividade, um dia de muitas tarefas. Por isso, não basta apenas procurar o significado daquela palavra específica no dicionário. É necessário entender o contexto onde ela é aplicada. Em outras palavras, é necessário fazer uma exegese séria, honesta e objetiva. Logo, as 4 primeiras objeções apresentadas pelo rapaz, na verdade sequer podem ser consideradas objeções, porque elas são questões completamente sem sentido, questões que não têm uma base fundamentada na realidade concreta. Na verdade, ela é apenas uma artimanha que visa fazer com que o cristão caia em uma armadilha argumentativa. E quanto à quinta questão, ela nada mais é do que uma incompreensão daquilo que o texto bíblico quer dizer na realidade. Assim sendo, nenhuma das questões apresentadas aqui oferece uma objeção se é o cristianismo, nem ao teísmo e tampouco em relação à onipotência divina.